Vamos abrir em Atos dos Apóstolos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vamos ler junto? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ver no versículo 16. Mas o que ocorre, acharam? É que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Vamos voltar aqui. No versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, mas nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Porém, outros, zombando, diziam: estão embriagados. Jesus veio para ensinar o caminho da verdade. Ele trouxe para nós um evangelho simples, mas de poder.
Nessa noite nós vamos falar sobre o poder de Deus. A presença de Deus, ela é muito importante. Mas o poder de Deus é derramado com a presença dEle. O poder de Deus não é o Espírito Santo, não é poder. O Espírito é uma pessoa de Deus. Todos que creram, receberam do Espírito Santo. Hoje, todo que crê, recebe. Se você ainda não provou, não recebeu, nessa noite, o Espírito de Deus vai visitar o teu coração e vai te conduzir nessa verdade, porque somente o Espírito Santo, na manifestação de poder, ele pode clarear nossa mente e nos fazer compreender. Quando eles foram batizados no Espírito Santo, pareciam embriagados. O mundo, toda aquela multidão que estava lá, porque era festa da colheita, havia muitos povos naquele lugar, naquela região. E Jesus, ao partir, disse: ficai em Jerusalém até que recebas poder. Porque esse evangelho não chegou a nós simplesmente em histórias, em contos. Ele veio através do Espírito Santo, essa palavra se manifesta em poder. Quando nós falamos a palavra, há uma manifestação de poder. E as pessoas são transformadas pelo Espírito Santo, que está em nosso meio. O Espírito Santo veio trazer o conhecimento, o entendimento dessa verdade. O Espírito Santo veio quebrar as forças ocultas, malignas, que prendem o homem e que impedem o homem de ser feliz, de usufruir de tudo que Deus preparou para nós vivermos nessa terra. O Espírito Santo nos compra, nos traz na presença de Deus. E assim, quando nós recebemos do Espírito, nós passamos a compreender a grandeza de Deus dessa verdade. Porque essa verdade só pode ser conhecida, compreendida com aquele que tem o Espírito Santo. Com aquele que se abre e abre o seu coração para receber Ele. Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E é através do Espírito Santo, Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Nós lemos a palavra e é o Espírito Santo que nos faz compreender. Nós recebemos da palavra no coração e quando nós abrimos a boca para dizer, é o Espírito Santo que nos faz falar com poder. Essa palavra, ela tem uma grande diferença. Quando ela é falada e o coração que ouve e recebe, ele é transformado. Ele é transportado para o reino de Deus. É uma palavra simples, mas que move o coração do homem. É uma palavra capaz de curar as feridas da alma. É uma palavra capaz de transformar o mais duro coração. E nos fazer compreender. É uma palavra que nos livra das forças de reino, principados e potestades, nos faz caminhar altaneiramente com grande poder. E essa palavra chegou a nós, assim como ela chega nessa noite a nós, assim como chegou nos discípulos. Eles estavam todos reunidos na festa. E eles estavam, os discípulos, no cenáculo, porque Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, até que recebas poder. Porque virá, eu vos enviarei o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer.
Somente aqueles que traz um coração aberto para tê-lo e recebê-lo, para ser transformado. E o Espírito Santo veio com chamas de fogo e foram distribuídas entre eles, todos os discípulos. E eles começaram a orar em línguas, assim como hoje nós oramos, que é o dom do Espírito Santo em nós. Só que havia lá uma multidão. E eles ficaram encabulados e eles diziam: estão embriagados? Como? É a hora 9, logo de manhã. Mas quando eles começaram a falar em línguas, as pessoas que ouviam eram tocadas, assim como você, nessa noite, está sendo tocado pelo Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está aqui no nosso meio. Ele nos deu, porque Jesus ressuscitou dos mortos. E quando eles anunciavam a palavra, quando eles proclamavam a verdade de Deus, a palavra de Deus em Atos 1 diz: sereis minhas testemunhas. Vós sereis minha. O que é que nós vamos testemunhar? O poder de Deus, que transforma o nosso coração, o mais duro coração. E essa transformação nos leva à salvação. Por isso que ele diz: salvai-vos dessa geração perversa e corrupta. Salvai-vos. Jesus veio anunciar, realizar milagres, cura e maravilhas. Mas não foi em vão. E não foi só para aquela época. Hoje, Ele usa todo aquele que crê. Hoje, Ele usa todo aquele que recebe a palavra, ele recebe poder. E esse poder, ele vem para transformar os corações, para que os seus olhos sejam abertos. Que nós possamos enxergar e descortinar o reino espiritual. Que para o mundo, para as pessoas que não o buscam, que não conhecem essa verdade, o mundo é natural. Eles agem natural, mas o governo dessa terra não é natural. Quem governa essa terra são principados e potestades que agem e têm influência sobre os homens. E Jesus veio e diz: ficai em Jerusalém, até que recebas o poder, até que recebas o Espírito. Ele nos ajuda a vencermos. Ele transforma. É Ele que tira do nosso coração a raiz de amargura, os ressentimentos. É Ele que nos dá um coração capaz de amar. O homem não tem capacidade de amar se não for pelo Espírito Santo. O homem não tem capacidade de viver, usufruir dessa vida o melhor. Porque a palavra de Deus diz: se me ouvides, comereis o melhor da terra. E é tão simples. E eles saíam e anunciavam a Jesus. Eles davam testemunho da ressurreição. Eles testemunhavam que Jesus venceu a morte, venceu as trevas, venceu o inferno. Ele desceu à mansão celestial, aliás, da terra. E antes de subir até o trono de Deus. E venceu as obras das trevas. E conquistou para nós um poder sobrenatural para nós, cada um de nós. E o que é igreja? Igreja não é um templo, igreja não é uma denominação. Igreja são pessoas que recebem o poder do Espírito e anunciam e testemunham as verdades de Deus. Que Ele vive, e a igreja é aquele que diz: arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos. E quando aqueles que aceitavam a palavra, eles eram batizados. Tão simples que quando eles
aceitaram a palavra, eles abriram o coração, as suas vidas foram transformadas. 3.000, quase 3.000 pessoas, num dia só, foi batizada. Chama-se poder. E o poder está aqui no nosso meio para aquele que crê. E ele disse também, vocês imporão as mãos, os doentes ficarão curados. Anunciarão em meu nome. É no nome de Jesus. Nós não temos poder, o poder vem dele. Passa por nós e cumpre essa palavra. E recebereis poder. Para que o poder? Para dizer, temos poder? Não. O poder vem sobre o homem que se dispõe um coração a anunciar, a testemunhar, a dizer. E a manifestar o poder dele sobre a terra em favor dos homens. Deus usa o poder através da nossa vida para que os homens creiam, para que hajam uma transformação na humanidade, para que haja salvação e o reino de Deus possa crescer. Não é a igreja crescer, o reino é diferente. Você que ouviu a palavra, que recebeu do Espírito, você precisa do poder, mas o poder virá para aquele que se dispõe a ir e anunciar. Sem se dispor a ir, você não precisa de poder e nem o poder virá sobre ti. Aqueles que se dispõem a entregar sua vida para que o Espírito de Deus possa usá-lo e refletir a glória de Deus diante dos homens. É tão simples. Quando nós falamos em poder, havia uma multidão. Nós vemos ali em Atos, logo depois, 4, 2 e 4, leia. Atos 4, versículo 2. Vamos começar no A. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, ouviram e aceitaram, muitos, subindo o número de homens, quase 5.000 daqueles que creram. Havia uma multidão, aqui é contado os homens, de homens, mulheres, crianças, velhos. E nessa multidão, eles anunciavam a ressurreição. Nós vivemos na terra, não apenas para esse mundo, e passamos poucos anos aqui. Hoje nós podemos dizer que o homem vive mais, que o homem vive aos 80, 90, coisa que no passado não tinha isso. Há poucos anos atrás. Mas hoje prolongou-se. Mas será que Deus nos criou apenas para esses poucos anos sobre a terra? Ele nos chamou a viver uma eternidade. E na ressurreição, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, um dia nós ressurgiremos e ressuscitaremos com Ele. E subiremos ao céu. É isso que eles anunciavam. A ressurreição, aquele que crê, ainda que morto, viverá. Ainda que nós morremos nesse corpo, nós ressurgiremos, porque Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo virá levar-nos para a eternidade. E eles anunciavam o quê?
O que eles ensinavam? Que essa palavra é simples, mas é de poder. Eles anunciavam o poder de Jesus. Não apenas um poder para curar aqui na terra, para adquirir riqueza na terra, para possuir todos os bens que Deus determinou, porque isso aqui é muito pouco. Eles anunciaram a verdadeiro poder da ressurreição, que um dia nós ressurgiremos dos mortos. E você espera isso? Você anseia por isso? Porque se nós morremos, nós vivemos nessa terra apenas sem esperança da ressurreição, nós somos os homens mais dignos de lástima. Então, por que orar? Por que buscar a Deus se nós vamos perecer que nem os outros? Nós nos privamos de todo o mal. Nós abandonamos o pecado para ouvir e andar na presença de Deus. Porque um dia nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Esse mesmo Jesus que estavam lá quando Jesus subiu ao céu, ele falou, varões galileus, olhai para o alto. E Jesus subiu. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia virá nas nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. Igreja não é templo, não é rótulo. Igreja são homens que compreendem a palavra e recebem o poder para vencer na terra, para abandonar o pecado, para prevalecer diante das circunstâncias e ser um vencedor sobre a terra. Vencedor é aquele que não se aparta do Senhor até a morte. Se permanecerdes até a morte, recebereis a coroa da glória. E é uma luta. É uma luta. O homem é tentado a abandonar os princípios do Senhor. O homem é tentado a buscar uma religião. O homem é tentado a ir mudar de igreja. Mas nada disso conta. Não importa se está aqui ou ali, o que importa é o que está em seu coração no propósito de ouvir a voz do Espírito, seguir o caminho que Ele te direciona. Para cada um de nós, o Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos ouvir dEle, de Deus, e instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Sobre as minhas vistas eu te darei conselho. E esse poder que está em nós é anunciado ao mundo pelo nosso testemunho. Sereis minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? O que é ser testemunha? Não é aquele que sai pregador. Não é o pastor. Não. É aquele que vive o evangelho da verdade. É aquele que ama incondicionalmente até mesmo seus próprios inimigos. É aquele que sabe vencer o pecado. É aquele que sabe perdoar, porque o Espírito está sobre ele. E a unção do Espírito que vem sobre nós nos dá poder para triunfar sobre todas as forças de principados e potestades que vêm para roubar, destruir o homem sobre a terra. Esse poder veio sobre nós. E ele está vindo sobre a sua vida nessa noite, porque eu estou anunciando. E aquele que está recebendo essa palavra, recebe poder, recebe força para prevalecer diante das circunstâncias. Força para prevalecer diante de todas as lutas e adversidades que se levantaram contra a tua casa, contra a tua vida. Recebe sabedoria para triunfar e detonar as forças ocultas que vêm sobre a mente do homem, para confundi-lo, para a destruição. Mas o Senhor Deus disse que foram acrescentado o acréscimo. Aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. Aceitar a palavra com o coração aberto para fazer
Assim como eles diziam lá no Velho Testamento, tudo que o Senhor nos disser, isso nós faremos. Tudo que o Senhor te disser, você faz. Nós só podemos fazer pelo Espírito Santo. Por que os homens não conseguem vencer? Porque para vencermos na terra, nós precisamos do Espírito Santo. Para vencermos as dificuldades e as adversidades que surgem na nossa vida, para prevalecer, nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é que põe força e nos faz triunfar e nos faz caminhar. É ele que nos ensina a guerrear contra a força do inimigo que se opõe contra nós. É uma enfermidade? Nós temos poder para destruir. Nós temos poder para prevalecer. Porque a palavra de Deus diz que ele é poderoso. O poder do Espírito Santo é derramado em nosso coração. E nessa noite ele está sendo derramado no coração daquele que está recebendo a palavra. E sem esse poder, nós não podemos vencer. Nós somos batizados? Amém. Nós lemos a Bíblia? Amém. Nós sabemos, conhecemos? Conheço, já li a Bíblia 3, 4 vezes. Tem pessoas que dizem isso. Ih, conhece a Bíblia? Tudo, sei de cor. Tudo bem. Os discípulos viveram com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus, comeram à mesa com Jesus, tomaram o vinho e o pão, aprenderam com Jesus. Mas só triunfou aquele que recebeu poder. Vocês não vão sair pela terra anunciando sem poder. Ficar em Jerusalém até que recebas o poder. E esse poder ele vem quando nós nos colocamos na presença de Deus e esperamos ele nos alcançar. É ele que entrega esse poder. É ele que derrama poder. Quando nós nos dispomos. Eu creio em Jesus. Muitos dizem. Eu creio em Deus. Então vamos adorá-lo. Será que você crê mesmo? É o Espírito Santo que te faz crer. Se você não creu com intensidade nessa noite, o Espírito Santo que está aqui vai transformar o teu coração num coração de adorador. O Espírito Santo está aqui, vai quebrar as algemas, cadeias, que te impede de usufruir do poder de Deus sobre a terra. E aquele que se dispõe a servi-lo, a ser testemunha, ele vem com fogo e batiza com fogo. O que quer dizer? Ele batiza não nas águas, com fogo, para nos ensinar a vencer, a triunfar sobre o pecado, sobre o mal, sobre os nossos inimigos. O inimigo do homem não é aqueles em pessoa. Muitas vezes, o seu próprio inimigo é você mesmo. É você mesmo que torna o seu inimigo. Não precisa de nenhum de fora. A própria sua mente, os pensamentos, aquele desvalor daquela pessoa que Deus criou com tanto amor para triunfar sobre a terra. Por isso o Espírito Santo vem para destruir as forças ocultas que te leva a ser destruído pelos teus próprios pensamentos. Ele nos conduz a vencer nessa palavra. E através da tua vida, você pode revelar Jesus. Ninguém pode revelar Jesus sem ter sido transformado por Ele. As pessoas, muitas vezes, procuram Jesus por causa de um namorado, os jovens, uma mulher para casar, um homem para casar, ou casados, uma casa, um carro.
Mas Jesus não é nada disso. Essas pequenas coisas são acréscimos quando nós recebemos a palavra dele em nosso coração. É diferente. Essas bênçãos te alcançarão. As bênçãos do Senhor nos alcançam quando nós abrimos o coração e recebemos do Espírito em nós. Não é preciso pedir. Qual pai? Está ali um bebezinho. Ela não precisa pedir. Ela não tem que se preocupar com o que vai comer. Mas se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo a quem o buscar e o pedir. Você tem que desejar do Espírito. O Espírito vem para transformar a nossa alma, para nos fazer viver em alegria, em felicidade, em harmonia, uma vida vitoriosa de vencedores sobre a terra. Mal algum te atingirá, praga alguma virá na tua casa. Ele nos ensina todas as coisas quando o nosso coração se abre. Não é preciso que ninguém te ensine, que a unção que desce sobre nós nos revela e nos ensina todas as coisas. Você deseja? Se você está sofrendo, se você está angustiado, amargurado, pode crer. Você ainda não buscou a unção do poder. E ela está aqui nessa noite. É para você. Se você deseja, fica de pé. Mas abre teu coração. Arrependei-vos. Aleluia. No versículo 4, capítulo 4, 31, diz assim, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Mas diz a palavra de Deus outra coisa. O versículo 32, 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O único motivo que nós estamos aqui nessa noite, o único motivo, é para ter um encontro com Deus. E eu não posso dar nada a vocês. Ninguém pode. Ele pode. E Ele está aqui nessa noite. Eu posso anunciar aquilo que Ele manda que anuncie. Mas é você que vai receber se seu coração estiver pronto para receber. Se a tua alma anseia, Davi escreveu, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti. A corça anseia pela corrente das águas. Quando o inimigo vem, quando o predador vem para destruí-la, então ela corre para as águas e mergulha. E ela deita um cheiro que as águas apagam aquele cheiro. E o inimigo não pode mais tocar. Assim somos nós. Para nos defender do inimigo do dia a dia. Para nos defender daquele que tenta roubar, matar e destruir a tua felicidade, a tua alegria de viver. Tenta destruir tudo aquilo que Deus tem te entregado nas mãos. Somente a corrente das águas. E aqui há um rio que corre do trono de Deus. E essas águas, nós podemos mergulhar nela. Essas águas que elas estão aqui, é para você se render inteiramente. Inteiramente. Essas águas que elas correm do trono, que ela vem do trono de Deus. É para aquele que se render inteiramente e deixar o Espírito Santo mergulhar a tua vida nessas águas. Então, você torna-se nova criatura.
então o inimigo não mais poderá te tocar. O predador fugirá da tua presença. Porque o cheiro do pecado, o cheiro do mundo, só pode ser apagado com as águas do Espírito. Quando nós cremos. Amados, se nós viemos aqui por causa de uma religião, somos os homens tolos. Por nada. Nós não estamos aqui por causa de religião, porque aqui é a casa do Deus vivo. Quando 2 ou mais invoca-me, eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes e novas que não sabes. É quando nós, numa só alma, num só coração, ansiamos por Deus vivo. Pelo poder de Deus. Somente o poder pode nos fazer triunfar. A religião não te faz triunfar. A oração não te faz triunfar apenas. Mas nós precisamos do poder que vem com a unção do Espírito, que sopra, inunda nossas almas e nos faz forte, e nos faz vencedor. Os ventos não podem nos abater, os problemas da vida não podem nos impedir de alcançar o propósito de Deus na nossa vida, de alcançarmos a felicidade que Ele preparou para nós, que Ele reservou para os seus amados. E amados quem são? Aqueles que o amam. Se me amais, eu, Pai, viremos a ti e faremos morada. Aleluia! Se você ama a Deus, não só o Espírito Santo, o Pai virá através do Espírito Santo, e Jesus vai te visitar o coração e te transformar a alma sofrida num guerreiro valente, num guerreiro que sabe orar, lutar e vencer e triunfar. Aleluia! É nessa noite que o Espírito Santo está te entregando. Se você crer, você recebe o poder, recebe a autoridade, recebe a unção do Espírito. E é muito simples, se render. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz o Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede nele que está aqui presente. Abre o teu coração e fala com Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Toca em mim. Toca na minha vida, Senhor. Me concede a tua graça. Aleluia. Oh, glórias. E a palavra de Deus diz que nós vamos ter aqui no 33. É isso que vai acontecer aqui. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Graça é o favor de Deus a nós que não merecemos. Favor imerecido. Não é por mérito. Não é porque eu sou boa. Não é porque eu faço obras. Não é porque eu prego. Não é por isso. Não é por mérito. Mas pela unção e pela escolha dele. Eu vos escolhi. Não foste vós que me escolhestes. Eu vos escolhi para viverdes e conhecer o melhor da terra. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Eu estarei contigo. Andar com Deus faz toda a diferença. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cedo à tarde, à noite, Ele é comigo. Ele é por mim. Enoque andou com Deus e Deus o levou e o trasladou. Levou. E aquele que andar com Deus, Jesus virá buscá-lo e te levar para reinar no céu, para viver na eternidade com Ele. Andar com Deus faz toda a diferença. Arrependei-vos. Aleluia. E a graça vos alcance.
Tem pessoas que estão às vezes na igreja anos e anos e não foi salvo. E lê a Bíblia, e vem no culto, e participa, e não foi salvo. Por quê? Porque ainda não houve o arrependimento, não houve a entrega. Eu não quero mais, Senhor, andar por mim, mas Tu em mim. O Pai em mim, o Espírito em mim. E esse poder me faz vencer as lutas, adversidades. Então você começa a determinar: na minha casa é paz. Reina a paz. E a paz vai reinar. Porque o poder de Deus esmaga toda guerra e todo mal que se levantar contra nós. Aleluia. É Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. E você determina: eu vou prosperar, porque eu creio em Ti. E o Senhor te conduz a pastos verdejantes, as águas de descanso.